no ao vivo. Paz do Senhor, estamos transmitindo ao vivo. Deixa eu aqui compartilhar. Já estaremos iniciando a nossa EBD de hoje. EBD ao vivo, online. Pronto, aqui. A paz do Senhor. Deixa eu só colocar aqui, ó. Hein? Para os irmãos adentrar aqui. Né? Hoje com um chat aqui de perguntas e respostas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pronto. Já estamos preparados para transmitir. A paz do Senhor, meus irmãos, que é o pastor Evaldo. Estamos aí com a revistinha aqui ainda do nosso terceiro trimestre, né, da editora Betel. Queria que você acompanhasse conosco aí e falasse-nos como está chegando a transmissão na sua casa, no seu lado, no seu celular aí. Tá bom, pessoal? O tema de hoje é aperfeiçoamento, ou aperfeiçoando, né, o relacionamento conjugal, né? A irmã Débora já está nos acompanhando, né? Então, os irmãos chegando, né? Lição número 11, né? Lição de número 11. O texto áureo vai nos dizer: as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-los. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Cantares, né? Salomão 8:7. A verdade aplicada é: a palavra de Deus nos ensina que o contínuo aperfeiçoamento conjugal contribui para o bem-estar de toda a família, a edificação da igreja e a glória de Deus. O texto que nós vamos ler, Efésios, capítulo 4, verso 2 em diante, 2 e 3, diz assim, ó: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando vós uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Filipenses 2:2 diz assim: completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, nós estamos aqui aperfeiçoando o relacionamento conjugal. Então, por mais que você tenha uma
um relacionamento estável, né? Um casamento abençoado, nós sempre temos algo para melhorar, algo para estarmos aperfeiçoando no nosso relacionamento conjugal, né? Às vezes achamos que não, achamos que está tudo bem, está tudo ok, né? Mas sempre, na verdade, é que sempre temos alguma coisa para melhorar, né? E introdução. Essa lição propõe uma reflexão sobre a importância, a necessidade de buscar o aperfeiçoamento conjugal, além de propor algumas atitudes indispensáveis para a melhoria do casamento e o bem-estar de toda a família. É importante que o casal invista tempo para refletir sobre a relação matrimonial. Por quê? Pensar é o primeiro passo na busca do aperfeiçoamento e na identificação de possível desgaste e atitudes desnecessárias, né? Então, o primeiro passo aqui é fazer uma autorreflexão e admitir, né, que podemos melhorar. Porque tem pessoas que acham que está tudo bem, e não, está tudo bem, né? E o casamento vai se desgastando, 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 e quando vai dar conta, já acabou o relacionamento, já se desgastou totalmente. Então, acho que sempre temos que parar, refletir e analisar, fazer uma autoanálise, onde estamos acertando, onde estamos errando, e bola para frente, entendeu? Procurar sempre melhorar no nosso relacionamento, amém? Quero aí já pedir para os irmãos mandar pelo chat aí se está chegando bem a voz, a transmissão ainda, tá bom? Que eu tentei aqui uma nova configuração, espero que esteja chegando melhor, né? 1.1. Casais conscientes da necessidade do aperfeiçoamento. Aperfeiçoar não é no sentido de tornar perfeito. Isso é importante, nós estávamos analisando, não tem casamento perfeito, não tem pessoas perfeitas. Aliás, a igreja é formada por pessoas imperfeitas, né? Pessoas que estão ali buscando o aperfeiçoamento, mas são pessoas imperfeitas. Que perfeito é só Deus, né? É só Jesus Cristo. Mas nada nos impede que tenhamos esta busca, né? Queremos o melhor para nossa casa, melhor para nossa família e melhor para o nosso lar, né? Amém? Não existe casamento perfeito, pois as pessoas não são totalmente isentas de erros, falhas ou limitações. Contudo, o fato de existir casamento perfeito, de não existir casamento perfeito, não significa que não possa melhorar. Assim, o uso do termo aperfeiçoamento aplicado ao relacionamento conjugal tem o sentido de melhorar, aprimorar, apurar, livrar da impureza. Então, não somente o aperfeiçoamento tem esse sentido de melhorar, mas também de progredir, de estarmos adicionando adjetivos ou somando ao nosso casamento algo de melhor, né? E não é porque que não tem casamento perfeito, pessoas perfeitas, que vamos deixar de lado. Não, eu sou imperfeito mesmo, vamos deixar de lado, não vamos procurar o melhor. Não, isso é uma desculpa, né, para quem não quer melhorar, para quem não quer aprender. Então, sempre há alguma coisa para melhorar. Talvez tá bom para você, mas será que está bom para o seu cônjuge? Será que está bom para sua esposa? Será que está bom para o seu filho? Será que está bom para a sua esposa, para o seu esposo? Então, é a hora de você fazer uma autoanálise. O que você tem que melhorar, não só para você, mas também para a sua família, né? Aqui, 1.2, desgastes no relacionamento conjugal, né? São várias as situações que podem contribuir para o desgaste no relacionamento conjugal.
é importante o casal esforçar-se para identificar tais situações e estar atento, procurando perceber se já está ocorrendo algum desgaste. Então, isso é importante. Buscar e procurar o que é que está fazendo, o que está desgastando o teu casamento. E o primeiro de tudo isso, a primeira atitude é você admitir que está com problema, admitir que está desgastado, admitir que você precisa melhorar, você precisa lutar pelo teu casamento e para que o seu casamento seja melhor, né? Porque um dos problemas enfrentados pelas pessoas ou pelos casais é deixar tudo para a última hora e quando vai ver já foi tudo para água para baixo, já explodiu tudo, já não tem mais jeito, né? Então, daí para consertar é difícil. Então, admitir que precisa ser aperfeiçoado, que cada dia, cada manhã precisa de um aperfeiçoamento, isso é um grande passo, é o primeiro passo para você melhorar no seu relacionamento. E às vezes você até identifica o erro, mas é o erro do próximo, o erro do marido, o erro do outro, do cônjuge, né? Mas o seu erro você não erra, você não admite. Não, ele é errado, ou ela é errada. Então, admite o erro da esposa, né? Que a esposa é errada e não admite o seu erro. Então, o primeiro grande passo aqui é admitir que você precisa melhorar, que eu preciso melhorar, que cada um de nós precisamos melhorar, né? Uma das definições do termo desgaste é gastar-se ou destruir-se ao pouco, né? Portanto, não se trata de algo que parece de um dia para outro. Então, aqui o autor ele é feliz nessa colocação, né? Porque os desgastes, irmãos, ela não é aquela coisa que vai quebrou, arrebentou de uma hora para outra, não. Ele vai se desgastando aos poucos, no dia após dia. Uma palavra hoje, uma mal compreensão amanhã, um desentendimento depois. Isso vai corroendo o casamento, vai desgastando o casamento, e na hora que você percebe, o negócio já desandou, né? Então, temos que identificar isto o mais rápido possível para que possa ter um conserto quanto mais rápido. Tudo isso na orientação da palavra de Deus, na orientação de Deus, né? Para que você possa identificar e consertar aquilo que já está desgastando, né? Aqui, 1.3, eu estou dando uma pincelada bem rápido. Paz do Senhor, irmão Denilson, Daniel, está nos acompanhando também. A importância do constante cuidado. Dois textos bíblicos nos ajudam na reflexão sobre esse tópico. 1 Coríntios 7, do 3 ao 5, e 2 Coríntios 9.6. Um exorta o casal a não se negar um ao outro, e o outro texto, apesar do apóstolo ter usado para falar sobre oferta, né? Porém, o princípio é aplicável também ao relacionamento conjugal. Semear. Assim, ambos os textos transmitem a valiosa ideia de serem aplicados no importante processo do aperfeiçoamento do relacionamento conjugal. O marido e a mulher precisam estar atentos às necessidades do outro e semear com boas e abundantes sementes o relacionamento. Respeito, carinho, atenção, diálogo, admiração, entre tantas outras sementes. Então, o casamento, ele é como uma planta, né? Você tem que regar ele dia após dia, cuidar ele dia após dia. Uma planta, para ficar bonita, ela precisa de apodar os galhos que estão atrapalhando, para que ela possa é, é, ter bons frutos, e assim também o casamento. Às vezes,
podar algumas coisas dói, né? Tirar esse podar, eu me refiro a mau hábitos, né? Coisas que ferem o outro, que machuca o outro, então tem que ser cortado, tem que ser podado, e às vezes as pessoas não gostam de podar, né? Porque machuca, tudo que é arrancado, tudo que é tirado dói. Então, mas precisa ser podado esses maus costumes, palavras, agressões, né? Às vezes um joga o passado na cara do outro, um fica revirando as coisas que já aconteceu. Então, isso aí tem que acabar dentro do relacionamento, tem que ser podado para que produza fruto um casamento, um fruto, esse fruto que é? O aperfeiçoamento, né? O marido vem compreender melhor a esposa vem compreender melhor o marido, né? Venha ouvir. E isso aqui o autor diz que haja diálogo, respeito, né? Carinho, atenção e admiração, né? E quando os casamentos começam bem, né? Começa que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, é só amor, né? Mas ele vai se desgastando. E com o tempo vai perdendo-se o diálogo, né? E vemos pessoas casais que não têm mais diálogo, não conversam mais entre si, não discutem mais entre si, né? Outros já estão se agravando, já perderam até mesmo o respeito, né? Não se respeitam mais. Isso é tudo que vai se desgastando e vai gerando e vai roendo o casamento. Chega lá na frente, a tendência é quebrar o casamento, né? E esse quebrar que eu falo é o divórcio, é a separação, né? Que são realmente as últimas vias dos fatos, né? Então, para que não chegamos a em fins, né? É necessário que possamos tomar algumas providências. Essas providências ouvir, conversar, dialogar, dar atenção, dar carinho e entre outras coisas, né? Então é importante para um casamento ter tudo isso, tá bom? Dois, atentos à dinâmica familiar. O contínuo aperfeiçoamento conjugal passa pela reflexão do casal sobre a dinâmica familiar. A família é um sistema vivo, onde seus membros agem, reagem e influenciam-se mutuamente. Então, a família é uma criação de Deus, é uma agência divina para Deus colocar, Deus transmitir a toda a humanidade a sua vontade, né? Então, tudo começa na família. Deus transmite para a família transmite na igreja, a igreja transmite para o mundo. Então, a família é uma agência, né, da vontade de Deus. E tudo na família, então, é influenciável. O pai influencia os filhos também influenciam o pai, a mãe influencia os filhos, o esposo influencia a esposa e a esposa influencia o marido, né? Então, e tudo isso há uma reação. Então, nós temos que ficar atento a essas reações, né? Atento ao que nós estamos fazendo e o que nós estamos provocando dentro da nossa família, né? Às vezes queremos que um filho nosso ele seja comportado, seja educado, e numa conversa nós soltamos palavrão, falamos palavra difícil, falamos uma palavra difícil, uma palavra que não se deve falar, né? Algumas pessoas vieram para a igreja e ainda trouxeram consigo alguns linguajar, né? E algumas coisas, palavras que nem convém falar aqui nesse vídeo, entendeu? Mas eu creio que você está entendendo que são palavras até mesmo obscenas. Daí a pessoa, qualquer coisa, já xinga aquele palavrão, o filho aprende, a criança aprende e já cresce num ambiente familiar
falando aquelas palavras, aqueles palavrões, né? Ou então o pai, a mãe se irrita facilmente, grita, xinga um outro, e a criança também cresce naquele ambiente agressivo e hostil, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso, como cristão, como servo de Deus, como homens e mulheres de Deus, né? Para que possamos atender à vontade de Deus, o chamado divino, para influenciar famílias, que famílias possam influenciar a igreja e assim por diante. Amém? 2.1 aqui, assumindo diferentes papéis na família. Às vezes o casal não se atenta para o fato de que, no processo da formação de uma família, é importante discernir os vários papéis que um outro vão assumindo. Identifiquemos esses papéis com responsabilidade, comportamentos e relações interpessoais, como, por exemplo, de um homem, filho, namorado, esposo e pai. Evidentemente que se o homem deve continuar sendo namorado após o casamento, que seja somente em alguns aspectos, pois após o casamento ele precisa assumir o papel de esposo, que é mais amplo, assim como após a chegada de filhos, ele precisa continuar exercendo os papéis já citados, porém assumir um novo, que é o de ser pai. Então, o que o autor está dizendo aqui, e que nós temos que entender, que dentro da família, né, cada um tem o seu papel. E com o decorrer do tempo, todo relacionamento, todo casamento, você vai adquirindo outros papéis, né? E tem, por exemplo, homens que ele continua sendo namorado, continua sendo criança, né? Mesmo após o casamento. A atitude dele não é de um homem, não é de um pai de família, não é de um homem casado. A Bíblia vai nos dizer que o jovem atente para as coisas de Deus, mas o casado atente para as coisas da família. Então, logo após o casamento, está certo que o marido, a esposa, eles têm que ser eternos namorados, mas naquele sentido de carinho, de amor um pelo outro, né? Mas agora você casou, você tem que assumir a sua responsabilidade. O marido como sustentador da família, né? O provedor, aquele que provém o alimento, aquele que provém a família, né? E logo após a gravidez, ele vai ter que assumir o papel de pai também. Então, se ele for um menino, se ele for continuar um namorado, né? A criança, os filhos vão crescer sem uma instrução adequada, sem um critério adequado. Então, o pai agora, o marido, né? Ele não é só um namorado, mas ele não é só um amante, mas é o marido e agora também o pai. E a mulher da mesma forma, né? Ela não é mais aquela menininha, não é mais a namoradinha, não, ela é uma mulher, ela é agora uma mãe, né? Embora pareça que as mulheres elas tenham mais a tendência de amadurecer mais rápido, né? E não tem como ela deixar de assumir esse papel materno, porque quando já a criança nasce, ela tem que amamentar e assim por diante, né? Mas não adianta você ser mãe quando você tiver um filho, deixar tudo para sua mãe, para a avó da criança e sair com seu marido, sair com seu esposo, deixar a criança com a mãe, esquecer que você é mãe, né? Então, agora há uma responsabilidade muito grande. Há uma responsabilidade de esposa, né? Uma responsabilidade para com seu marido,
né? Um compromisso com o seu marido, mas também um compromisso como mãe. Você agora não é só mais uma namorada, não é você é uma esposa e é também uma mãe. Amém? Até aí tudo bem, pessoal? Tudo ok? Alguns irmãos aí nos assistindo. Deus abençoe pela audiência. Cuidando dos detalhes cotidianos. 2.2. Uma das definições do termo detalhe é minúcia, coisa muito pequena ou insignificante. No dia a dia do casal, às vezes estão repletos de diferentes assuntos, providências e ocupações. Aquilo que o casal considera pequeno vai sendo deixado de lado ou adiado para ser tratado em outro momento ou até mesmo desconsiderado. Então, esse aqui é um assunto importante, por quê? Porque a gente tem a tendência de resolver aquilo que afeta, aquilo que nos, vamos dizer, que nos choca, os grandes problemas, grandes dificuldades. E os probleminhas pequeninhos, a gente vai deixando de lado. Assim no casamento também, entendeu? Aquilo que é bem relevante, que achamos que é relevante, coisas grandes, então somos incisivos para resolver, somos incisivos para discutir, mas os pequenos detalhes vai deixando de lado. Mas são esses pequenos detalhes que vai acumulando, acumulando, e lá na frente ele explode. E quando ele explode, às vezes é tarde demais. Então, é importante nós nos atentarmos também para os pequenos detalhes, né? E aqui, encerrando, né, a lição, né, no capítulo 3, atividades para o aperfeiçoamento. 3.1, caminhe a segunda milha. O referencial maior da família cristã não é a cultura, a sociedade, a moda, as redes sociais, mas a palavra de Deus. Caminhar a segunda milha está dentro do ensinamento de Jesus Cristo. Estava ensinando sobre atitudes que os seus discípulos deviam adotar que contrariam a natureza humana pecaminosa e a cultura do pagar com a mesma moeda. E ainda não retalha para ignorar o outro, tratando-o com desprezo. O relacionamento conjugal está repleto de oportunidade para caminhar a segunda milha, ou seja, ir mais além, fazer mais, exceder em amor, graça e misericórdia. Então, como eu disse aqui no começo, nunca devemos achar que nosso casamento, que nosso relacionamento está bom. Sempre tem algo dentro do nosso casamento que dá para melhorar, né? Mas eu amo a minha esposa, eu amo o meu esposo, eu sou provedor do meu lar, eu sou um bom pai, sou uma boa mãe. Sim, isso já são obrigações. Então, se você faz isso, parabéns, mas tem que ir além, tem que ir mais longe do que isso. Procurar fazer algo mais pela sua família, algo mais pela sua casa. Sempre tem alguma coisa para melhorar. Sempre tem. Você tem que ser uma pessoa inconformada, né? Não pode se conformar com o que você já tem. Olha, eu já tenho isso, então eu vou agora atrás disto. Então, eu já tenho um casamento, já tenho um lar, já tenho uma família, então eu vou procurar formar os meus filhos para serem pessoas dignas na sociedade. Eu vou formar o meu casamento para que o meu casamento seja um casamento digno dentro da sociedade. Então, se você ama a sua esposa, parabéns, mas dá para melhorar ainda. Se você ama os seus filhos, parabéns, mas ainda dá para melhorar. Sempre tem alguma coisa para melhorar. Então, não podemos nos conformar com o que nós já temos. Nós temos que sempre estar atento
ao nosso casamento, ao nosso lar, à nossa família, e sempre tem alguma coisa para melhorar, algumas pontas para ser cortado, uns problemas para ser resolvido, e assim por diante. Amém? 3.2, planejar atividade fora da rotina. Isso é importante, né? É também uma questão de igreja, nós que somos da igreja, temos atividades na igreja, às vezes nossa vida é uma rotina. Trabalho, igreja, e às vezes não tiramos um tempo para nossa família. Às vezes vamos na igreja de segunda a segunda. Segunda é isso, terça é aquilo, quarta é aquilo, e assim por diante. E não temos um tempo para nossa família. Olha, põe na sua cabeça o seguinte, que as prioridades de Deus, né? Primeiro, é Deus na sua vida. Segundo, não é a igreja, é a sua família. Terceiro, é a igreja. Ah, pastor, mas Deus não é... Não, Deus é uma coisa, a igreja é outra. Né? Deus ele tem que ser o centro da sua vida, tem que ser a necessidade, o centro das necessidades da sua vida, né? Depois vem a sua família. Você, não adianta você ganhar a igreja e perder a sua família. Né? Tem irmãs, às vezes, que perdem seu marido por causa disso. Não, fiquei enfurnado dentro da igreja, todos os dias dentro da igreja, entendeu? E não tira um domingo para passar com o seu marido, não tira um sábado para passar com o seu marido, para atentar a sua família, né? Às vezes se envolve em trabalho, né? Ganha tanto dinheiro e acaba perdendo a sua família, perdendo o seu lar. Então, aí é interessante. Tem que planejar algumas atividades, pega o seu filho, saiba dar uma volta na praia, pega para dar uma volta no shopping, para jogar bola, fazer exercício físico, correr, andar, caminhar, né? Sempre faça isso em família, né? Você, sua esposa, assim durante a caminhada, vocês vão conversando, vão discutindo e vão resolvendo os problemas, e assim torna-se melhor. Amém? E para nós encerrarmos aqui nesta tarde, raízes e alicerces no amor. Então, tudo está baseado no amor. Não adianta eu ter uma família bem estruturada, um lar bem estruturado, mas ser baseado em algo egoísta, baseado em dinheiro, baseado em lucro. Não, tudo tem que ser baseado no amor. O apóstolo Paulo ora para que os cristãos em Éfeso estivessem arraigados e fundamentados no amor. Efésios capítulo 3, verso 17. Duas figuras são usadas, raízes e fundamento, lembrando, planta e edifício. São duas imagens perfeitamente aplicadas ao relacionamento conjugal. Então, raízes, simulando uma árvore, como nós já falamos aqui, né? O casamento tem que estar arraizado no amor, e o edifício, não. Qual que é a parte mais importante do edifício? É o alicerce. Então, a estrutura da família, ela tem que estar enraizada no amor. Então, estamos terminando aqui. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Domingo que vem temos mais. Deus abençoe o seu lar, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Evaldo. Este é o seu nosso canal. A verdade vos libertará. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E compartilhe também, ative o sininho, e Deus te abençoe em nome de Jesus.